Muito se fala das influências francesa e norte-americana no Brasil. Mas existe um outro país que está bastante presente no nosso dia a dia, só que a gente não se dá conta: a Alemanha. A participação alemã está por toda parte. Vai muito além da cerveja. Dos usos cotidianos às grandes obras de infraestrutura. Tá, e daí? E daí que eu pensei, isso dá um documentário. Então vamos te levar para um passeio. Você vai conhecer quais são esses produtos, onde estão em nosso dia a dia, quando chegaram ao Brasil, como foram inventados. Mas para mostrar tudo isso, só tinha uma maneira. A história que vamos contar hoje começa com uma descoberta, que existe muito mais Alemanha em nosso dia a dia do que percebemos. E eu não estou falando sobre a imigração alemã, que fundou cidades no Brasil como São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e Blumenau, em Santa Catarina. Existem produtos alemães no seu café da manhã, existem produtos alemães no seu bem-estar, na sua beleza. Muitas das empresas que vamos visitar existem há mais de 100 anos. Foram devastadas por duas grandes guerras, se reconstruíram e hoje seguem firmes e fortes, produzindo qualidade. A nossa viagem começa aqui em Berlim, capital da Alemanha. Vamos nessa? Berlim foi a nossa porta de entrada para a Alemanha, um país do tamanho do Mato Grosso do Sul. A nossa pesquisa partiu dos produtos que todo mundo sabe que vem da Alemanha. Só que aos poucos, fomos percebendo que tinha muito mais. E toda nova descoberta, uma mesma exclamação: mas isso também é alemão? Cada empresa adicionada no roteiro significava uma nova parada no mapa. E quando nos demos conta, tínhamos desenhado um grande giro pela Alemanha. Iríamos de Berlim a Munique, fazendo um arco de norte a sul. O primeiro destino era a cidade de Wolfsburg, mas para chegar lá, tivemos uma participação especial do GPS. A certa altura da viagem, o aplicativo de mapas nos mandou sair da estrada principal. Nós achamos estranho porque o trânsito estava ótimo à nossa frente. Mas enfim, obedecemos. E qual não foi a nossa surpresa ao nos vermos entre plantações e vilarejos? Se buscávamos uma Alemanha industrial, a primeira paisagem foi a de um país rural. Em Wolfsburg, daríamos logo de cara com uma das maiores empresas do mundo. Seu principal produto está tão ligado à vida dos brasileiros, à nossa história pessoal, que tem muita gente que acha que ela é uma marca fundada no Brasil. Das Unternehmen Volkswagen wurde 1937 in Berlin gegründet und hat dann 1938-39 hier am Standort Wolfsburg seine Fabrik, das Hauptwerk, errichtet, in dem dann später der Käfer, der Fusca, seine Berühmtheit erlangte, weil er millionenfach hier gebaut wurde. Na relação entre homem e máquina, não existe nada que supere a admiração, a fidelidade e o amor que temos pelo Fusca. Todo mundo tem uma história com o Fusca. Todo mundo. Mas o que muita gente não sabe é que por trás desse carrinho existia um projeto de propaganda política e econômica saído de uma das mentes mais perigosas do século XX. Adolf Hitler. Obcecado com seu projeto nacional-socialista, que previa a modernização do país e a recuperação da economia, Hitler queria um carro popular, feito por trabalhadores alemães, que fosse econômico, de fácil manutenção e custasse o mesmo que uma motocicleta, mas onde coubessem 2 adultos e 3 crianças, a típica família alemã. Os protótipos foram muitos, até chegar ao modelo que consagrou aquele que foi o único produzido pela Volkswagen durante muitos anos. O projeto ficou a cargo de um austríaco que escreveria seu nome na história do automóvel, literalmente: Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche, der Konstrukteur, wollte ja ein Auto haben, das ein vollwertiges Gebrauchsfahrzeug war, weil bis dahin waren Volkswagen Kleinwagen nicht für 5 Erwachsene vorgesehen, sondern eher für 2 Erwachsene. Das war also die Entwicklung, und es ging ihm auch darum, das Auto
für eine Massenproduktion vorzubereiten im fordistischen Sinne und darüber hinaus auch sowohl was die Langlebigkeit als auch die Belastbarkeit angeht, ein wirklich sehr langlebiges Fahrzeug vorzubereiten, das im Übrigen ja auch die noch gar nicht so guten Straßenverhältnisse Deutschlands und Europas aushalten würde. A relação é tão intensa que muitos lidam com o carro de uma forma pessoal, dando vida, dando nome, dando alma a esse objeto inanimado. Inanimado? E esse afeto pode ser medido pela maneira como foi sendo chamado mundo afora. Que outro carro ganhou tantos apelidos? Em alemão, a letra V tem o som de V e o W de V. Os alemães gostavam de se referir ao carro por sua sigla, VW, daí VW. De VW para Fuke, de Fuke, Fuque, Fuca, Fusca. Vai entender. Robusto, simples e resistente. O Fusca era o carro para o Brasil que começava a se industrializar, que começava a crescer em um país de ruas precárias e estradas de terra. Foi paixão à primeira vista. Ja, meine Erklärung für dieses Phänomen, dass diese Ikone, diese Silhouette solch eine große Beliebtheit ja auch erfahren hat, hing, glaube ich, ganz stark mit den Entwicklungen dieser Gesellschaften zusammen. Nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, war der Wunsch nach zivilen Situationen, nach Wohlstand und Glück so groß und so verbunden mit diesem Automobil, dass das Herz zu diesem Fahrzeug sich öffnete und ja auch in Deutschland ja gesagt wurde, dass der Käfer das Familienmitglied sei, das nur zufälligerweise in der Garage wohne, sodass man eben sehen kann, es ist Teil der Familie geworden. Und wenn Sie ein Familienalbum sehen, werden Sie immer wieder Fotos sehen, die ganze Familie um dieses Auto bei der ersten Fahrt, beim ersten Urlaub oder bei der Fahrt zur Taufe des Kindes in die Kirche. Was immer man auch feierte, der Käfer war dabei. A próxima cidade em nosso roteiro por muito pouco não ficou de fora. Foram meses de conversa com a empresa para agendar uma entrevista. Mas na data em que chegaríamos em Hamburgo, eles simplesmente não tinham ninguém para nos receber. Ninguém. Um assessor, um assistente, um estagiário. Ninguém. Se a empresa não abriu as portas para a gente, fomos até Hamburgo assim mesmo para contar a história dessa incrível descoberta que veio hidratar a pele da humanidade. Principalmente a nossa, brasileiros, tão castigados pelo sol tropical. Durante muito tempo, farmacêuticos, químicos e dermatologistas procuraram por um creme hidratante que pudesse compensar os efeitos dos raios solares na nossa pele. E foi aqui na cidade de Hamburgo que um grupo de pesquisadores conseguiu sintetizar um novo agente emoliente retirado da cera da lã de ovelhas, a eucerina. Nascia o creme mais famoso do mundo e que no Brasil ganharia espaço na casa de muitos brasileiros. Nivea. Nivea para os alemães. Durante muito tempo, o jeito de se fazer café mais tradicional era usando um filtro de pano. Acontece que com o passar do tempo, o pano ficava impregnado com pó velho, e isso alterava o sabor do café. Além disso, o pó conseguia passar pelo pano e criava uma borra no fundo da xícara, atrapalhando quem bebia. E foi uma dona de casa de uma cidade alemã chamada Dresden que teve uma ideia brilhante. Ela pegou um bule de latão, fez alguns furos no fundo, pegou um pedaço de papel do caderno de desenho do seu filho, colocou no fundo. Estava criado o primeiro coador de papel da humanidade. E isso em 1908. Seu nome? Benz. Melita Benz. Em 1929, a sede da empresa foi transferida para cá, Minden, uma pequena cidade no interior da Alemanha.
A empresa chegou no Brasil em 1968 e enfrentou uma grande resistência do consumidor brasileiro. No Brasil, filtro de pano era a tradição. Hoje, não há quem não tenha uma dessas aqui no armário da cozinha. Vai lá na sua, pode olhar. Tem uma caixinha da Melita. Você não sabia que era alemão, né? Minden tinha sido apenas uma paradinha na longa esticada entre Hamburgo e Leverkusen, cidade industrial alemã, sede de um famoso time de futebol e de uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo. Essa empresa já te ajudou com a sua dor de cabeça, com a assadura do seu bebê, ajudou quando você quis evitar filhos porque não era a hora e também a ter mais vontade naquela hora. Bevor Aspirin auf den Markt kam, gab es nur als wirksames Schmerzmittel die Salicylsäure. Die Salicylsäure hatte aber den großen Nachteil, sie war für den Menschen schwer verträglich. Sie rief Ohrensausen, Herzrasen und Übelkeit hervor. Auf der Suche nach einem Medikament, was diese Nebenwirkungen nicht hatte, gelang es Felix Hoffmann im August 1897, die Acetylsalicylsäure chemisch rein und stabil zu synthetisieren. Zwei interessante Werbebeispiele gefunden. Sie sind einmal in Deutsch und in Portugiesisch. Damals hieß übrigens Aspirin noch in Brasilien Bayer-Aspirina. Bayer wurde vor 152 Jahren gegründet von zwei Freunden. Schon sehr früh setzte das Unternehmen auf eine internationale Expansion. Bayer ist schon seit fast 120 Jahren in Brasilien präsent. Denn schon ein Jahr bevor Aspirin entdeckt wurde, kam bereits der erste Bayer-Vertreter in Brasilien an. Das war 1896. Wir sind sehr stolz auf diese lange Geschichte, rund 120 Jahre Bayer in Brasilien. Und wir sind auch sehr stolz darauf, dass sehr viele Brasilianer den Slogan, der vor langer Zeit eingeführt wurde, immer noch sehr gut kennen, nämlich "Se é Bayer, é bom". Em 200 metros, vire à direita na Friedrich-Ebert-Straße. A Alemanha é um lugar curioso. É um país altamente industrializado, mas que tem um povo que leva uma vida sossegada. E potência industrial não é necessariamente sinônimo de poluição, como é hoje a China. A Alemanha é um país focado na preservação do meio ambiente. É só olhar em volta. Fora das velozes autobahns, o alemão curte uma espreguiçadeira, uma vida ao ar livre, uma celebração, uma cerveja gelada. Não é à toa que foram eles que inventaram o happy hour. Mas se tem uma coisa que os alemães sabem fazer bem, esse produto é o automóvel. Além da nossa querida Volkswagen, eles fundaram a Audi, a BMW, a Porsche, a Opel, a MAN e, claro, a Mercedes-Benz. No nosso caminho, descendo mais ao sul da Alemanha, tínhamos à frente Stuttgart, o berço do automóvel. Foi nessa cidade, ainda no século XIX, que dois inventores colaboraram para a criação do veículo a combustão. Surpreendentemente, os dois nunca chegaram a se conhecer, mas juntos deram seus nomes à história da motorização: Gottlieb Daimler e Karl Benz. A sede da Mercedes-Benz fica em Stuttgart, sul da Alemanha. E nós viemos até aqui tentar entender por que a marca fascina de caminhoneiros a presidentes da República. Der Name Mercedes ist ein Produktname, Wunsch eines Kunden, Emil Jelinek, der sich ein schnelleres Fahrzeug wünschte, weil er damit Rennen fuhr.
So entwickelte Wilhelm Maybach, der Chef der Konstruktion bei der Daimler Motorengesellschaft, ein Fahrzeug mit einem niedrigeren Schwerpunkt. Er entwickelte den Kühler, den wir heute kennen, der ihm erlaubte, die Motoren besser zu kühlen und mehr Leistung herauszuholen. Aber er kaufte dann auch die gesamte Jahresproduktion, 36 Fahrzeuge, hatte aber einen Wunsch, ganz einfach, dass er dieses Fahrzeug nach seiner Tochter nennen durfte. Das erlaubte ihm die Daimler Motorengesellschaft und so entstand nach Mercedes. O Papa Móvel. O primeiro é da Mercedes-Benz e foi construído só para proteger o Papa do vento e da chuva. Mas em 1981, com o atentado, o carro foi blindado. A Mercedes-Benz é muito conhecida pelos seus carros de luxo, mas ela fabrica também a turma da pesada. E na década de 50, ela inicia as atividades no Brasil, trazendo esses caminhõezinhos aqui. Não só trazendo, ela começou a produzir no Brasil também. O caminhão Mercedes-Benz L1113 é até hoje o mais vendido no Brasil. Und in der Phase der 50er Jahre, als unsere beiden Länder sich wirtschaftlich erfolgreich weiterentwickelt hatten oder haben, war es naheliegend, dass man einfach mit einem Werk nach Brasilien ging. Das nach São Bernardo do Campo bei São Paulo. Brasilien hatte den L1113, der zum erfolgreichsten mittelschweren Lastkraftwagen überhaupt bei Mercedes-Benz wurde und ich denke in einem entscheidenden Maße auch den Brasilianern half, Frachten über längere Strecken zu transportieren und somit Prosperität ins Land zu bringen. A lista de alemães do nosso dia a dia segue aumentando. Então é hora desse documentário tentar entender de onde vem essa habilidade, esse capricho na feitura das coisas. De onde vem essa tradição, esse saber fazer. E foi nas colinas de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que fomos buscar algumas dessas respostas. Tem duas razões principais. Uma é a coisa das guerras. Tínhamos duas guerras do século passado, onde a Alemanha terminou destruída. Tínhamos a necessidade de reconstruir rápido para criar as condições para as famílias, para a gente, para viver. E a segunda condição é que nosso capital é a tecnologia, é o know-how. Não temos recursos naturais, precisamos desenvolver a inteligência para produzir valor agregado das coisas. E isso é uma das razões mais importantes para o standard e o nível da Alemanha de hoje. Na Alemanha você já tem uma tradição de artífices, de produção artesanal, bem cuidadosa, de marceneiros, cristais, etc. É secular. Como era dividida entre vários estados, principados, cidades-estados, havia uma concorrência regional entre eles mesmos. E, além do mais, a Alemanha não teve colônias, ou praticamente não teve, foram colônias de curta duração. Isso é algo que as pessoas esquecem. Nem ela tinha o hábito de viver do trabalho escravo, como nos países latinos, em que a tradição romana entendia que trabalho manual era trabalho para escravo. Era deselegante meter a mão na massa, digamos assim. Necessidade, vontade, tradição, perseverança, aprendizado. Elementos que talvez ajudem a entender um pouco melhor o espírito empreendedor alemão e seus produtos de qualidade. Esse povo, ao se deparar com a escassez dos recursos naturais, se deu conta de que o principal elemento para o progresso e o bem-estar era ele mesmo. O que fizeram? Investiram em educação. Papel e lápis na mão. Aliás, o gancho perfeito para a nossa próxima parada. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Quem viveu os anos 80 se emocionou com essa propaganda. A nossa viagem chega à empresa que talvez seja uma das mais antigas em funcionamento em todo o mundo. Fundada em 1761, a Faber-Castell tem uma história que passa de geração a geração em uma mesma família, produzindo algo simples, básico, fundamental. A fábrica está no mesmo lugar onde sempre esteve desde a sua inauguração. E nós viemos conhecer como é feito o lápis mais famoso do planeta. Quem nos recebeu foi o guia Siegfried Bloss. Com ele aprendemos que a humanidade vem inventando formas de grafar desenhos e ideias desde as mais remotas eras.
Das varas queimadas dos hominídeos pré-históricos, passando pelos estiletes de chumbo dos romanos, até os lápis como os conhecemos agora. O mais bacana é que, apesar dos avanços tecnológicos que tivemos, a matéria-prima desse produto e sua linha de produção continuam praticamente as mesmas. Der Bleistift wurde schon vor 20 Jahren totgesagt und existiert immer noch. Wir beobachten eine Koexistenz vom handgehaltenen Schreiben und dem digitalen Büro. Es ist erstens wichtig für die Entwicklung des Kindes, dass man handgehaltenes Schreiben weiter unterstützt. Denn es gibt Studien, die zeigen, dass das für die Entwicklung des Gehirns wichtig ist, für die Entwicklung der Kreativität. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. A relação da Faber-Castell com o Brasil vai muito além de um comercial bacana. Está em nosso país a principal subsidiária da empresa. A filial brasileira fica em São Carlos, no estado de São Paulo, e é hoje a maior produtora de lápis do mundo. Das Werk in São Carlos wurde 1930 gegründet von Roland von Faber-Castell, das ist der Vater des heutigen CEO. Es besteht also seit über 85 Jahren und ist heute das größte Bleistiftwerk der Welt, das größte Stiftwerk der Welt mit einer Produktionskapazität von fast 2 Milliarden Buntstiften und Bleistiften. Faber-Castell Brasilien exportiert in über 70 Länder, versorgt ganz Lateinamerika mit Stiften und ist einer unserer wichtigsten Märkte. Há certos hábitos que são insubstituíveis. O lápis, o bom e velho lápis, aquele que permite a correção, a textura, a intensidade do traço. Por mais que a tecnologia avance, ele continuará entre nós, nos ensinando a escrever, nos ensinando a ler. Leute können sich Sachen besser merken, die sie mit der Hand aufgeschrieben haben, als Sachen, die sie tippen oder auf einem iPad eingeben. Deswegen gehen wir davon aus, dass der Bleistift auch in den nächsten 100 Jahren nicht verschwinden wird. Yeah, I think it was good. Yeah. Não sabemos se por tradição, comodidade ou estratégia, mas a maioria das fábricas que visitamos até agora está em cidades médias ou pequenas. Para nós brasileiros, acostumados com os grandes conglomerados industriais em poucas regiões do país, encontrar uma fábrica moderna ao lado de uma plantação orgânica de alfaces é uma cena incomum. Mas para os alemães, não. Eles nos mostram que regionalizar os meios de produção é não só uma decisão justa, como também um fator de distribuição da renda. Faz-se assim um país forte economicamente. Porém, chegar até a fábrica dos pequenos bonequinhos estava nos levando por cenários tão bucólicos que começamos a achar que, dessa vez, estávamos realmente perdidos. E qual não foi a nossa surpresa ao encontrarmos em uma cidadezinha de pouco mais de 25 mil moradores uma fábrica totalmente automatizada, com robôs de última geração produzindo milhares de pecinhas que, conectadas, formariam os bonequinhos mais simpáticos de todos os tempos, os Playmobil. A história da marca é mais uma prova do empreendedorismo alemão. Die Firma Geopa Brandstätter hat schon seit vielen Jahren Spielzeug hergestellt. Es war anfangs großes Spielzeug, wie beispielsweise Traktoren aus Kunststoff. Als dann die Ölkrise in den 70er Jahren kam, musste umgestellt werden und umgedacht werden. Der Firmeneigentümer Horst Brandstätter hat seinem Chefentwickler Hans Beck damals den Auftrag gegeben, ein neues Spielzeugsystem zu entwickeln, das weniger Plastik verbraucht. Das war Playmobil. Focando no mundo, os alemães da Geobra nem pensaram em dar um nome ao brinquedo no gutural idioma alemão. Se era internacional, tinha que ser em inglês. Playmobil. Presente no Brasil desde a década de 1970, os bonequinhos fazem parte da memória afetiva de muitas gerações. Und auch mit dem Markt Brasilien hat Playmobil eine lange Tradition. Zwischen 1982 und 1999 haben wir dort mit 2 verschiedenen Partnerfirmen zusammengearbeitet. Die erste war Troll und die zweite Estrela. Mas há muito mais por trás dessa marca. O designer que elaborou o brinquedo, Hans Beck, viu no bonequinho e suas paisagens uma forma de desenvolver a parte intelectual das crianças. Ao se transformar nos pequenos personagens e viver diferentes cenários, a criança enriqueceria suas relações sociais, ampliaria sua capacidade de resolução de conflitos, melhoraria sua organização espacial e coordenação motora.
fantasievolle Rollenspiel, das Kinder machen, ist sehr, sehr wichtig für die Entwicklung, die sie durchmachen. Auch wenn es heutzutage iPads und andere Computerspiele etc. gibt, ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Kinder nach wie vor das haptische Erleben haben und mit dieser Figur in der Hand spielen können. Die Playmobil-Figur ist übrigens immer 7,5 cm groß und wurde von dem Chefdesigner damals Hans Beck genauso designt, dass sie perfekt in die Kinderhand reinpasst. Saímos da Playmobil com um entendimento melhor de como a Alemanha se transformou no que é hoje. Um investimento nas pessoas deve privilegiar uma educação ampla, dinâmica, lúdica. A Alemanha já vinha de uma tradição de produto de qualidade, ela tem um país que sempre se preocupado com a formação, com a educação, lembrando que Lutero exigia que o protestantismo exige que haja sempre uma escola do lado da igreja. Quer dizer, o fato de ser um povo que inclusive inventou a imprensa no Ocidente, as estilogravuras, litogravuras, enfim, perpetua dessa maneira, reproduz o conhecimento, é muito importante. Outro elemento muito importante é o sistema dual que inventamos para a preparação do nível técnico da gente, profissional, a mistura de capacitação teórica e capacitação prática. 2, 3 dias na classe, na escola e 2, 3 dias na empresa. Então, isso é algo que eu acho que é uma das principais razões para o nível que temos da força laboral, da força capacitada laboral que temos na Alemanha, e com a força laboral uma boa parte do êxito das empresas se explica pela qualidade de seus trabalhadores. A torcida vai, bota pressão para cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! Nossa, botou na frente, olha o perigo, close! Júlio César, close! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Meus amigos, a verdade é que não deveria ter sido surpresa alguma o 7-1 da seleção da Alemanha contra o Brasil na Copa de 2014. Se tem uma coisa que os alemães sabem fazer bem, são chuteiras e bolas. As marcas que vamos conhecer agora nasceram em uma cidade de nome complicado. Herzogenaurach. Herzo para os íntimos. Presta atenção nessa história. Adolf Dassler era filho de um sapateiro. Sua paixão pelos esportes o levou a começar em 1924, junto com seu irmão Rudolf, uma pequena produção de calçados esportivos. Era a Adi Dassler Shoes. Durante a guerra, os irmãos se juntaram ao nazismo. E é desse período uma inesperada façanha que projetaria a marca ao estrelato mundial. Na Olimpíada de Berlim, em 1936, com Hitler tentando emplacar a raça ariana como o suprassumo da cocada branca, Dassler, numa ousadia quase suicida, decidiu fornecer alguns pares de seus tênis de corrida a atletas de diversos países. Os calçados que Dassler havia inventado eram muito leves, feitos em couro de bezerro, e levavam cravos nas solas para gerar ainda mais firmeza na arrancada. E nos pés de quem Adi colocou essa novidade? James Cleveland Owens, o Jesse Owens. Jesse terminou a Olimpíada de Berlim com 4 ouros no peito. Nada mal para os Dassler. A guerra deixou a Alemanha arrasada. Os sapateiros de Herzo precisavam começar tudo novamente do zero. Mas também destruída estava a relação entre os irmãos, com acusações mútuas de traição e deslealdade. De sócios, viraram concorrentes, cada um com sua empresa de calçados. Adolf uniu seu apelido às letras iniciais do sobrenome, Adi Dassler, Adidas. Já Rudi chamou sua empresa de Ruda, mas o nome não vingou. Ele então pensou nos felinos e sua velocidade. Pronto, estava batizada. Puma. Politicamente separados, Adi e Rudi continuavam com o mesmo espírito empreendedor, e ambos entenderam desde cedo a força do marketing. Se o episódio com Jesse Owens marcou a trajetória da Adidas, a Puma escreveria seu nome na história com a ajuda de um brasileiro. Copa do Mundo de 1970. No jogo contra o Peru, segundos antes de o juiz dar o apito inicial, Pelé pediu para amarrar a chuteira. As câmeras focaram no atacante. O mundo descobria então que Pelé agora calçava um Puma. Golaço. Desde então, as duas marcas disputam passo a passo o mercado mundial, cada uma buscando patrocinar as referências de cada esporte. Messi é da Adidas,
Mas Usain Bolt é da Puma. Mas houve um momento em que ambas as marcas subiram de patamar no mercado do vestuário. Alguma motivação subliminar. Algo que não se explica, mas todos sentem e querem. De repente, as marcas Jade e Rude eram mais do que esporte. Eram fashion. Se você olhar no seu guarda-roupa, tem Adidas no cabide. Tem Puma na gaveta. E antes de nos despedirmos de Herzo, não podemos esquecer a grande estrela do futebol, a bola. Desde 1970, a Adidas é a fornecedora oficial das Copas do Mundo. Não deveria ter sido surpresa. Esses caras entendem do assunto. Vamos dar uma paradinha nessa viagem e mostrar outra que também fizemos para esse documentário. Agora no Brasil, mais precisamente nas serras do estado de Santa Catarina, onde se concentrou a colonização alemã. A gente decidiu ir lá para descobrir se o espírito empreendedor alemão se manteria vivo onde quer que eles estivessem. Hermann Blumenau esteve com Dom Pedro I para tentar receber um lote de terra aqui no sul, em Santa Catarina. O Dom Pedro disse imediatamente que vai lhe doar uma área bastante grande. Aí o Dr. Blumenau disse, não, eu não quero isso doado, quero pagar. Terreno que a gente ganha de graça não é produtivo. Isto mostra atitude que o Dr. Blumenau e muitos imigrantes aqui têm. Aí eles vieram com uma companhia colonizadora, porque realmente não tinham recursos para vir de outra forma. Chegaram no Porto de São Francisco e foram designados a um lote, na época, em Taió, acima de Rio do Sul. Este senhor, o qual estou segurando a fotografia, é o Sr. Heinrich Hemmer, que com sua coragem, dois séculos atrás, veio ao Brasil, largando o que tinha lá, até um certo conforto, e veio se aventurar aqui em terras brasileiras. Trikotwarenfabrik Gebrüder Hering. Isso quer dizer, a fábrica de tricô, tricotagem, Irmãos Hering. O logo da empresa são os dois peixinhos cruzados, porque são os dois irmãos Hering, e Hering em alemão é um peixe, Renke. Antes da Segunda Guerra Mundial, a influência alemã que era muito forte. Por exemplo, a predecessora da Varig chamava Condor Linhas Aéreas, que era, na verdade, uma sociedade entre um alemão imigrante que foi para o Rio Grande do Sul com a empresa alemã Lufthansa. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, eu acho que houve um rompimento muito forte. Até então havia uma influência muito boa. Ganhou-se a guerra e acho que a influência alemã ficou uns 10, 15 anos meio esquecida. Nós fomos a primeira empresa brasileira a produzir o pepino do jeito que ele é hoje. Veio de uma receita que veio da Alemanha, que demorou 2, 3 anos para ser introduzida, até que o consumidor brasileiro se adaptasse a esse novo sabor. E hoje ele está sendo seguido por todos os outros. A nossa toalha é reconhecida pelo consumidor, que ela enxuga desde nova. Parece uma coisa absurda, né? Mas as toalhas não costumavam enxugar quando novas. Tem que levar 5, 6 vezes para elas enxugar. E, portanto, não havia incentivo de você trocar uma toalha antiga por uma nova, porque a sua toalha antiga enxugava bem, a nova não. Nós quebramos um pouco esse paradigma e, com isso, conquistamos um mercado importante. Básicos, objetivos, perseverantes, perfeccionistas. Os alemães que vieram começar uma nova vida no Brasil ajudaram em diferentes proporções a desenvolver esse país tropical, bonito por natureza. Há muito da Alemanha entre nós. Em nós. E talvez essa mistura seja uma boa. A criatividade do povo brasileiro com o empreendedorismo do povo alemão. O brasileiro ele tem uma característica que ao mesmo tempo ela é benéfica e ela ao mesmo tempo ela é maléfica. É o famoso jeitinho brasileiro. Ele é benéfico por quê? Ele te cria uma flexibilidade, ele lhe cria uma possibilidade de desenvolvimento. No entanto, o brasileiro excessivamente recorre a isso que não é bom. Nós não podemos negar a nossa origem alemã e a nossa busca pela perfeição, pela ética,
pela correção dentro das coisas. Infelizmente, apesar do Brasil ser muito mais correto do que as pessoas imaginam, mas infelizmente nós temos muitos exemplos que a correção não é o forte do país. E isso nos deixa um pouco constrangidos. Nós somos brasileiros que gostaríamos de ver o país com mais ética, com governos mais competentes, com melhor condição de vida da maioria das pessoas, né? Em primeiro lugar, eu me julgo brasileiro. No entanto, eu tenho um carinho e um amor muito grande por países germânicos como a Alemanha, porque eu enxergo neles uma organização, eu enxergo neles um desenvolvimento e eu enxergo neles uma disciplina, que eu acho que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Nós apostamos no Brasil, nossos investimentos só estão no Brasil. Nós investimos 100% do que a gente tem no Brasil. E acho que somos acompanhados pela maioria das empresas de origem alemã que estão no Brasil. Bom, nessa nossa viagem a gente já apresentou uma série de produtos que estão no nosso dia a dia, no dia a dia do brasileiro, que são alemães. Alguns de você talvez soubesse, outros não. Mas a lista não acaba aí. São tantas as empresas que não dá pra gente visitar todas. Então eu quero falar sobre outros 3 produtos que são super presentes no dia a dia do brasileiro. Um deles, o primeiro deles é OB. Você sabia que o OB é alemão? É claro que não foram os alemães que inventaram o absorvente íntimo. O absorvente existe registros desde do Egito Antigo, mas foram eles que aperfeiçoaram. Sabe o que quer dizer OB? Ohrenbinde, alemão. Quer ver outra coisa? Essa aqui vocês vão ficar chocados. Caldo de galinha Knorr. Tá? O tempero do brasileiro é alemão. E por último, sua casa. A sua casa é iluminada pelos alemães. Osram, alemão. Aliás, é lá de Munique, para onde a gente está indo. Osram. Enfim, chegamos à última parada dessa viagem, Munique. Além da Osram, a cidade é sede de outra companhia muito presente no Brasil em diversos setores. Aliás, hoje a própria Osram pertence a esse enorme grupo empresarial, a Siemens. Fundada em 1847 como uma empresa de fabricação de telégrafos, a Siemens chega ao Brasil logo depois, em 1867. São delas também a primeira fábrica de construção de geradores elétricos no Brasil e a instalação das primeiras linhas telefônicas no Rio de Janeiro. Hoje, a empresa responde por 50% dos equipamentos de telefonia em nosso país. Então é só olhar à sua volta. Tem Siemens nas tomadas, nos telefones, nos eletrodomésticos, na sua saúde e na sua energia. Essa foi a nossa viagem. Se você não sabia, agora sabe. Se já sabia, soube mais. E já que estamos em Munique, a capital mundial da cerveja, vamos celebrar com um brinde. Quer maneira melhor para encerrar uma viagem? Nosso documentário chega ao fim aqui em Munique, capital da Baviera, e com a mais forte das presenças alemãs no Brasil, a cerveja. Ela não foi inventada na Alemanha, na verdade existe há mais de 9.000 anos, mas foi aqui em Munique, em 1516, que o Duque Guilherme IV instituiu a Lei da Pureza, que dizia que só seria aceita como cerveja aquela feita com lúpulo, cevada e água. Nascia a bebida preferida dos brasileiros. Meu amigo? Obrigado, Cadê? Obrigado eu. Foi um prazer. Prost! Prost! Tá gravando? E foi aqui na cidade de... Tá. Existem 2 homens por trás dessa história. O austríaco... Não. Existem 2 homens por trás dessa... Existem 2 homens por trás dessa história. Alfred Hitler... Não, Alfred não. É Alfred Hitler mesmo? Alfred Hitler. Adolf. Vou olhar pra cá, tá? Tu olha pra cá pra fazer esse plano aqui. Esse plano. Seu nome? Muitas das empresas que...
muitas das empresas, muitas das empresas. Essa nuvem vai passar. Curioso, tá entrando os pingos então? Tá entrando? Então nascia, ó, o primeiro veículo da empresa, o Volkswagen Sedan. Esse era o primeiro nome do Fusquinha. Aliás, você sabe o porquê do nome Fusca? Como é a primeira frase aí mesmo? Você sabe a origem da palavra Fusca? Errei de novo, mas tudo bem, deixa. Tem aquela boa. Herzogenahaus. Sede... Não. Herzogenahaus, uma pequena cidade no interior da Alemanha, cercada de Herzogenahaus. Herzogenahaus.